Venho aqui falar como vamos devolver a perspectiva ao carioca, devolver o direito de sonhar, de ter um futuro e de dar um futuro aos nossos filhos. Sem antes deixar de cumprimentar o meu senador, Harold de Oliveira, meu queridíssimo amigo, a quem eu aprendo todos os dias, o meu deputado estadual, presidente da direção municipal, Jorge Felipe Neto, nosso querido coronel, deputado Salema, ao meu ex-colega, deputado federal, obrigado, Francisco Floriano, pela sua presença aqui. E vou me permitir a vocês, cumprimentando a todas as mulheres, cumprimentar minha esposa, Luíse, a quem estamos juntos há quase 40 anos. Quase 40 anos. Se há uma pessoa que me conhece profundamente, é ela. E ela não vai me deixar nunca faltar com a verdade. E aqui começa. Desde a promulgação da Constituição de 1988, que promoveu o restabelecimento do regime democrático em nosso país, o povo foi às urnas mais de 20 vezes para eleger representantes e governantes. Ao longo desses mais de 30 anos que podemos verificar, é que a cidadania brasileira foi mergulhada numa grande frustração, construindo uma justa desconfiança e sem medo de ser exagerado, o que se percebe na maioria dos corações dos eleitores é um sentimento de desprezo para com os políticos e a política, de forma generalizada. A cada 2 anos, o que se ouve das urnas é a voz do povo declarando um não rotundo aos candidatos, através do crescente número de votos nulos, brancos e abstenções. Este somatório de não votos frequentemente tem sido superior aos votos dos eleitos. O voto de protesto, não raro, vem ganhando as eleições. Não podemos nos conformar com este cenário. Temos que valorizar a democracia, e isso faz escolhendo não o menos pior. O voto útil é votar pela convicção e não pelo medo. A sociedade percebeu que é capaz de mudar o político, mas não é capaz de mudar a política. Isso traz uma sensação de derrota, de impotência, que sufoca a capacidade de produzir esperança e uma vida melhor para si e para a sua família, e também para gerações futuras. Essa desesperança, que se converte em desespero, aflige principalmente a população que mais depende do poder público. Está na hora de darmos um basta nisso. As pessoas exigem resultados, eficiência dos serviços prestados e o correto uso do dinheiro público. E não estão pedindo nada além do que é justo. Como diz a música, eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Será que já não passou a hora de tentarmos buscar resultados diferentes através de modelos de gestões mais modernas e participativas? Eu digo que sim. Já está muito claro o que funciona e o que não funciona. Basta aplicar. Chega de olhar para trás tentando buscar justificativas pelo fracasso das gestões. Passou a hora de olharmos para frente e buscarmos incessantemente o que pode dar certo. Não é difícil perceber ao longo da história que foi a ousadia de pensamento que trouxe a inovação. O inconformismo diante das condições de vida que criou e avançou na tecnologia. E a indignação social que fez brotar a semente de mudança.
Foi a partir desse contexto que traçamos os eixos mais importantes do nosso programa de governo. E é nele que inscrevemos o compromisso de que a escola assumirá o papel protagonista de toda a política social do município. Se, por um lado, iremos desenvolver um programa educacional com foco na aprendizagem, na valorização do professor, na atualização tecnológica do setor, tendo a educação integral como realidade possível, conforme veremos mais adiante, por outro lado, nosso objetivo é colocar a unidade de ensino em outro patamar. Os flamenguistas vão saber o que é isso. O patamar de ser órgão centralizador, integrador, vetor, difusor de todas as políticas públicas de natureza social que estão sob a responsabilidade da prefeitura. Explico melhor. Nada mais comum em nosso país que deparar com uma prefeitura organizada tal qual uma federação de secretarias, onde cada um cuida do seu quadrado, com absoluta falta de integração entre as pastas e os projetos. Não há integração, ao contrário, o que verificamos é o expressivo desperdício de recursos públicos. E pior, não se atende à pessoa de forma integral. O que o povo está cansado é de ver que o atendimento é completamente desarticulado. Vamos lá. O CRAS, a escola, o posto de saúde, a nave do conhecimento, a biblioteca, o Centro Municipal de Trabalho e Renda, a Vila Olímpica, não se organizam em busca de sinergia ao melhor desempenho da estrutura responsável pela política social da prefeitura. Ou seja, a qualidade do atendimento fica comprometida. O dinheiro público vai para o ralo e a sensação de que as coisas simplesmente não funcionam. É necessário inverter a lógica. Ao invés do governo fazer o que quer, quando acha que pode, onde bem entende, passaremos a orientar toda a rede de proteção social, desenvolvendo um plano de assistência familiar, tendo a escola e, portanto, a infância, a juventude, como local e o público em regime de prioridade. Com atendimento articulado, integrado e concomitante. E, de outra forma, a assistência tem que ser assim, que se de outra forma, o que nós estamos falando de rede de proteção social se transforma em assistencialismo. Nós não queremos isso. Quem recebe dinheiro do governo, sem hora para sair do programa de renda mínima, está, de fato, vendendo a sua cidadania, em uma relação de dependência do governo e submissão ao político. Isso nós não queremos. Nós temos que nos libertar disso. A rede de proteção social tem que ser algo que impulsione o cidadão, e não que o torne refém. Passou da hora de devolvermos cidadania, dignidade ao povo carioca. Vamos refletir juntos, a partir das seguintes premissas. O sistema educacional do município é a rede com maior capilaridade e com melhor distribuição territorial. A rede municipal pública de ensino é uma das maiores do mundo. São 1.540 escolas, 650 mil alunos que vão da creche à pré-escola, ensino fundamental, classe especial e educação de jovens e adultos. A matrícula chega perto de 100% de cobertura. Mas não basta matricular. Temos que ensinar não só matérias, mas também valores. Só assim a criança terá perspectiva de um futuro melhor. A ciência e a tecnologia precisam estar definitivamente a serviço do cidadão, difundindo e promovendo inovação integrada ao sistema de ensino, despertando vocações e oferecendo oportunidades, tanto para o jovem quanto para a população em geral. Quero ressaltar o seguinte: isso não significa uma carga horária de trabalho maior
para os diretores e para as diretoras. O contrário, eles serão ouvidos, não simplesmente pela Secretaria de Educação, serão ouvidos pela prefeitura, pelos órgãos, pelas políticas do município, porque está ali a nossa essência, as crianças, o futuro, a perspectiva. Eu costumo dizer que obras transformam a cidade. O investimento em pessoas, na adolescência, na infância, transformam gerações. É o que nós queremos hoje. Nossa proposta é uma administração que antecipe os problemas. Trata das causas do sofrimento social, entende as pessoas no contexto em que elas vivem, desenvolvem a sociedade a partir do ser humano como indivíduo, como integrante da coletividade. Agora, senador, vou falar para Vossa Excelência. Outro eixo fundamental do nosso programa é o que chamamos de zeladoria. Nós não combinamos. Aqui ele falou livre e eu fui livre. Ele não restringiu e nem mencionou nada. Ele poderia contribuir com o que quisesse, já foi secretário aqui. Nós não combinamos, mas como a sintonia é muito boa, e não é por acaso esse partido é o que mais cresce no Brasil, nós vamos tomar um outro ponto aqui, zeladoria. Afinal de contas, o prefeito não pode trabalhar somente em função de grandes obras. Até porque a situação atual da prefeitura beira a calamidade financeira, com um rombo de 4 bilhões e 200 milhões, segundo o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do município, isso só em 2019. E para não falar que nós só falamos coisas alhures, quem quiser está aqui. Documento do Tribunal de Contas do município. Nós estamos falando de realidade. Se nós temos essa realidade, então, quero demonstrar que essa importância do serviço, o prefeito é responsável pela cidade funcionar bem, prestar um bom serviço, estar limpa, arrumada, preservada, organizada. Estou me referindo para ilustrar a questão dos buracos na rua, calçadas, a iluminação pública e a necessidade de fiscalização do serviço, como o transporte, ou seja, o básico. O modelo atual do 1746, todo mundo sabe que é um 746, aquele telefonema, aquele telefone, ainda que tenha seu mérito, segundo o Tribunal de Contas do município também, acaba atendendo menos da metade dos pedidos, menos da metade das solicitações. Ou seja, o sistema de tratamento de informações usa uma tecnologia obsoleta. As demandas são diversificadas, inclusive com questões distantes da responsabilidade do município. Por conta disso, a qualidade da resposta é baixa, o governo não se compromete com data para atender e nem desenvolve informação ao longo do curso. O morador do Rio precisa de um canal de comunicação e não de uma central de pedidos. Um canal de comunicação, século XXI. O Rio carece de uma estratégia que reduza a distância entre o governo e as pessoas. Vivemos na era do WhatsApp. WhatsApp, todos nós aqui temos de uma forma ou outra, quem está nos acompanhando, temos as redes, as mídias e o WhatsApp. Precisamos oferecer um sistema inteligente, onde uma fotografia tirada de um telefone e enviada para a prefeitura gere uma imediata demanda com possibilidade de atendimento, prazo, responsabilização e a obrigatoriedade de fiscalizar o cumprimento do compromisso assumido, resumindo, o básico com excelência. Como é que funciona? Abro um parênteses aqui. Funciona simples. Eu mando o comunicado, eu acompanho esse comunicado, eu vou receber que o caminhão, Rio Luz, Parque Jardins, qual for, conservação, vou receber um comunicado que ele irá na minha rua daqui a 5 dias, daqui a 10 dias. E você que mandou o comunicado, você tem que ter o compromisso de ir lá fiscalizar se ele está fazendo a obra e devolver para a prefeitura, porque é assim que vai funcionar.
Não adianta ter milhões de fiscais, os fiscais têm que ser a própria população, quem pode pedir o emprego. A participação das pessoas é que vai fazer a diferença. Nós temos tecnologia para isso. Bom, aí falo, Tostão, para você e para todos aqui que discutem isso. Geração de emprego e renda. Outra prioridade é a geração de emprego e renda, articulando as áreas de tecnologia, cultura, serviços e turismo, associada à formação profissional oferecida em regime de colaboração com outras instituições, associações comerciais, por exemplo, o Sistema S, quantas outras demandas, o próprio sistema cooperativismo que eu vou falar aqui. Quero registrar a minha ênfase no empreendedorismo, Helena, empreendedorismo cooperativo, como mecanismo privilegiado de geração de oportunidades e renda. Longe dos modelos tradicionais de cooperativas da prefeitura, defendemos uma autonomia e não a submissão ao poder público. Nosso objetivo é implantar nos bairros diversas incubadoras de cooperativas e pequenos negócios, partindo da lógica do mercado, onde o governo atua com tempo determinado, com orientação, crédito e formação profissional. No entanto, reitero, com prazo definido de duração e com clientes além da prefeitura, ou seja, tem que ser um bom negócio. A cidade do Rio, só nos últimos 6 meses, perdeu 120 mil postos de trabalho com carteira assinada. Trágico. Além de ter indicadores de renda média por habitante muito baixo em diversos bairros. O enfrentamento da crise econômica que o Brasil começa a atravessar vai exigir dos governantes, em seus diferentes níveis, a geração de emprego e renda de maneira criativa, desde o incentivo à agricultura urbana, diga lá, Zona Oeste, até a reabertura de lojas em espaços comerciais que hoje estão abandonados e que precisam ser resgatados a partir do fomento à criação de novos negócios. Este enfrentamento precisa acontecer com a mesma força na recuperação da cidade, através da sua artéria mais importante, como vimos aqui, a Avenida Brasil. Se nós aqui temos uma Avenida Brasil para recuperar, se nós aqui pensamos o Rio de Janeiro a partir do Brasil, então nós temos uma responsabilidade com a Avenida Brasil. Todos nós, todos. A Avenida Brasil, que vai do Porto a Santa Cruz. Uma área sensível que comunica praticamente com toda a cidade do Rio de Janeiro e que será prioridade geopolítica de recuperação urbana do Rio de Janeiro. Aliás, eu abro um parênteses aqui. Me perguntaram por que eu tinha escolhido esse local aqui para fazer a convenção. E não me faltou ofertas, inclusive quero agradecer as várias ofertas, clubes, entidades, escolas de samba, que ofereceram espaço. Mas eu não escolhi isso aqui por acaso. Eu escolhi aqui porque aqui no Porto foi aonde nasceu a cidade do Rio de Janeiro. E aqui vai ressurgir uma nova cidade do Rio de Janeiro. Aqui, muitos, eu quero deixar claro, porque venderam uma imagem de Porto Maravilha, com toda permissão. Maravilha para alguns, que se aproveitaram. Não vou aqui deferir o que não é o meu objeto da nossa fala, porque o nosso senador disse que nós temos que pensar para frente. Mas muitos se aproveitaram desse porto que foi maravilha para poucos. Nós precisamos estender esse Porto Maravilha para muitos. Aqueles, inclusive, que acreditaram. Acreditaram, mantiveram, botaram seus negócios aqui. Não é por acaso que nós estamos aqui. A cidade nasce aqui e o ressurgimento dela também vai nascer aqui. Voltando à Avenida Brasil. Eu quero deixar claro que a Avenida Brasil, nós não estamos falando aqui do asfalto. Até porque, mal ou bem, todos os prefeitos foram lá e fizeram. Deram um tapinha, botaram um asfalto, duplicaram. Não é o asfalto da Avenida Brasil que interessa. O que interessa são os bairros do entorno da Avenida Brasil. São as pessoas que moram em torno da Avenida Brasil. Se você não conseguir internalizar e entender o que significa a Avenida Brasil, você não conhece o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem muitas maravilhas,
que atraem os turistas. Nós temos que democratizar essa riqueza. Nós temos que partilhar. A Avenida Brasil percorre, como vimos aqui, 26 bairros ao longo da cidade, cada qual com as suas características e potencialidades suficiente para torná-la dos principais eixos de desenvolvimento econômico da cidade, não só do ponto de vista imobiliário, mas também com o objetivo de criar oportunidades de emprego, transporte, habitação, tecnologia e lazer para milhões de cariocas. A valorização da região e do seu entorno é essencial para atrair investimentos e democratizar a riqueza na nossa cidade. Dentro dessa ótica, não podemos deixar de tratar questões envolvendo o trânsito e o transporte. O senador já foi secretário de Transportes aqui do Rio de Janeiro, com muito orgulho, tive a oportunidade em 2004 de trabalharmos juntos. Eu no Estado e o senador aqui como secretário de Transporte da cidade. Aliás, temos que discutir urgentemente a melhoria dos transportes e o financiamento dos transportes. Nós temos que quebrar esse paradigma, essa lenda. Se nós queremos qualidade, nós temos que fiscalizar, temos que exigir, mas temos também que saber como é que vai ser feito esse financiamento. Não podemos mais esconder isso da população. É inconcebível obrigar um trabalhador a perder 3 a 4 horas da vida no trânsito. Eliseu, eu não sei quanto tempo você leva, às vezes, para chegar na Câmara dos Vereadores, se você for de manhã ou se você sair de noite. São 15 horas por semana que o carioca deixa de estar com seus filhos e de ter seu momento de lazer, de se qualificar e ver confinado num banco de ônibus ou do seu carro, na tentativa de chegar pontualmente no local de trabalho. Isso definitivamente não é qualidade de vida. A solução não é a criação de novas avenidas, pontes, estradas, até porque o dinheiro está curto, mas sim a geração de emprego e oportunidades de maneira descentralizada. Em outras palavras, emprego ou atividade econômica próxima à residência dos cariocas. Isso é melhor para as pessoas, para os bairros e para a cidade do Rio de Janeiro. Não posso deixar de tratar de vários temas aqui, e dentre os quais um que aflige a população, que é a questão da segurança pública. Na questão da segurança pública, diferente do que foi feito até agora, temos convicção de que o município exerce um papel fundamental na prevenção da criminalidade. Não faz sentido fazer como governos anteriores e tirar o corpo fora. Fazer de conta que a prefeitura não tem nada a ver com isso. Adotaremos a inteligência, a tecnologia e a informação como princípios basilares de atuação da Guarda Municipal, a quem eu peço uma salva de palmas para a nossa honrosa Guarda Municipal. Assim como a aproximação ao cidadão. Não há outro caminho senão juntar os esforços das diversas esferas, federal, estadual e aqui municipal. A Guarda Municipal deve estar 100% integrada aos demais órgãos de segurança pública, garantindo resposta rápida e eficiente aos principais problemas enfrentados pelos cariocas. O poder público precisa recuperar os espaços que pertencem à coletividade, reunificar a cidade fragmentada e substituir os poderes paralelos instalados pelo crime organizado. Nós temos definitivamente que enfrentar essa questão. Nós temos que definitivamente discutir essa questão, se nós queremos uma cidade unida e uma cidade crescendo. Assim, meus amigos, eu quero dizer para vocês o seguinte: o Rio de Janeiro hoje é o grande desafio do Brasil. Recuperar nossa cidade de quase falência é tarefa difícil, que exigirá um governo competente e criativo, que valorize a cidadania e invista prioritariamente no oferecimento de oportunidades na nossa população. Governar com recursos é fácil. Aliás, governar com recursos sobrando é fácil. E não governar com desculpa de que não tem recursos também não é tarefa das mais difíceis. Mas agora é diferente. O Rio precisa urgentemente de alguém que entregue muito e com excelência com pouco que nós já temos. Milhões de cariocas vivem com medo e ignorar essa realidade não é uma opção para mim. Quem acha que a indiferença é o único sentimento que resta, perdeu a humanidade dada por Deus. Ninguém suporta mais governos que se revezam e não transformam,
que só valorizam a população na época da eleição e esquecem das verdadeiras prioridades e se alimentam do cinismo e das promessas falsas. Esse descompromisso com a verdade, esse descaso e incompetência começam a partir de hoje a terem seus dias contados. Não somos obrigados a aceitar a realidade que parece nos ser imposta e imutável. Ao contrário, tenho plena convicção de que cada um de nós, em algum escaninho da alma, quando guarda uma chama acesa para pensar coletivamente e mudar essa história. A vida nos ensina a confiar na nossa capacidade de superação que cada um carrega dentro de si. Se outros foram capazes de vencer o que parecia impossível, nós também somos capazes de construir esta realidade. A única instância que não é nos dado mudar é o passado. O tempo presente se repete todos os dias, e é o momento onde as possibilidades estão abertas, onde as perspectivas férteis, onde o impossível está aguardando alguém que o desafie. E para encerrar, hoje, caríssimos, a decisão está em nossas mãos. Nós que temos princípios, valores, que acreditamos na família, que temos Deus como referência. Basta termos fé em Deus, coragem, mudança de atitude e vontade de vencer. O povo carioca merece ter de volta sua autoestima. Precisa voltar a enxergar os motivos pelo qual a nossa cidade é conhecida como cidade maravilhosa. E encerro, clamando a todos, neste dia da independência, a também darmos o nosso grito de independência, que é: o Rio tem opção. Vamos em frente. Um abraço a todos.